Muito bem, irmãos. Por que o tema é uma igreja como deve ser, se nós iremos abordar a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto? E a igreja de Corinto é exatamente aquela igreja que nós não queremos ser, né? Se você já está familiarizado com o conteúdo dessa carta, você sabe que a igreja de Corinto é uma igreja que sofre com muitos problemas. A igreja de Corinto sofria com problemas gravíssimos a nível moral. Nós vamos olhar versículo por versículo dessa carta ao longo desse ano. Quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo descreve um relacionamento imoral entre um enteado e a sua própria madrasta. E isso é um problema gravíssimo à época, como ainda é nos dias de hoje, mas que Paulo registra no capítulo 5 dessa carta como sendo um problema que escandaliza até mesmo os ímpios, de tamanho absurdo que existia naquela comunidade. Tínhamos problemas gravíssimos ainda a nível moral, de homens cristãos daquela igreja que tinham relações sexuais com prostitutas. E você vai falar, mas que absurdo. É um absurdo, mas a igreja sabia e tolerava. Tínhamos, como a igreja de Corinto, e Paulo nos descreve, problemas seríssimos, doutrinários. A igreja de Corinto, por exemplo, talvez por ficar muito próximo a Atenas, ali na Grécia, sofria muito com a influência filosófica da Grécia Antiga, a ponto deles, por exemplo, não mais crerem na ressurreição dos corpos. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai reafirmar, dizendo, se não houver ressurreição, nós somos os mais miseráveis dentre os homens, porque a nossa esperança recai justamente no dia do grande, no último grande dia, né? Quando nós iremos ter um encontro com Cristo e ressuscitarmos. Temos problemas bíblicos e doutrinários na igreja de Corinto, por exemplo, em relação à posição da mulher. Havia mulheres lá que queriam ter uma certa proeminência à frente daquela comunidade e faziam um barulho danado. Havia um problema ético de conduta entre aqueles cristãos, a ponto de, no momento da ceia do Senhor, alguns irmãos chegarem antes e se embriagarem. O pessoal entornava. Havia problemas seríssimos de divisões na igreja. Um problema gravíssimo a ponto de ter não grupos de afinidade. A gente não sabe o que é panela comparado à igreja de Corinto. A igreja de Corinto nos mostra o que é verdadeiramente uma panela. Tinha a panela de Paulo, a panela de Pedro, a panela de Apolo e a panela de Cristo, os mais hipócritas de todos, né? Quantos membros tinham, Marcos? Nós não sabemos. A cidade de Corinto era uma cidade com uma população muito grande, algo em torno, eu chutaria aí, de 400 mil habitantes. Agora, quando nós pensamos em membresia da igreja primitiva, como era o caso lá em Corinto, nós não pensamos numa igreja como essa, assim, né? Eram igrejas em casas, em bairros, né? Como se fossem grupos pequenos. Então, a gente não tem como estimar ao certo aí, com precisão, a quantidade de cristãos daquela cidade. Já não é tão pequena assim, né? Era uma igreja relativamente, numericamente significativa. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que todo pastor não queria pastorear. Era uma igreja muito problemática. Havia litígios judiciais na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 6, um irmão, Paulo está condenando a prática de um irmão, contratar o seu advogado e ir lá para a justiça para processar o irmão do lado. E no domingo, lá no dia do Senhor, lá na ceia, um do lado do outro participando. Imagina
Que situação! Então a igreja de Corinto era uma igreja que não é um modelo a ser seguido pela sua prática, pela sua ética, pela sua condução. Agora, quando nós nos propomos a estudar a carta de Corinto, né, que Paulo escreve, não significa dizer, por isso, que a Igreja Batista Vida Nova é uma igreja semelhante à Igreja de Corinto. Mas o conteúdo bíblico ele não tem apenas o aspecto exortativo, mas, sobretudo, instrutivo e preventivo. Então, a carta de Corinto é uma carta que tem muito a nos ensinar na esfera de eclesiologia, em o que é ser igreja e como deve funcionar a igreja do Senhor Jesus. Então é nesse aspecto que nós vamos trabalhar ao longo do ano inteiro, começando hoje pelo capítulo 1, a primeira carta aos Coríntios, tá bom? Então, vamos olhar aí alguns aspectos interessantes da cidade de Corinto. Onde que está localizada a cidade de Corinto? E você, tendo alguma dúvida, pode levantar sua mão, tá bom? A gente vai interagindo aqui juntos. Eu peguei na internet, então, esse mapinha, e você deve reconhecer essa parte aí. Tem a Itália, né, aquele formato da bota, e ali, então, ao lado, temos a famosa península da Acaia, que é aquela região maior que abriga a região da Grécia e da Macedônia. Corinto está ali um sinalzinho vermelho, uma setinha, ao lado de Atenas, que era um grande centro antigo da filosofia, e Corinto ficava então no istmo, uma faixazinha estreita de terra, que ligava a região do Peloponeso ao leste da Grécia. Então, ele era um caminho entre a região oeste e leste, ali no finalzinho da Grécia. Corinto era uma cidade muito importante dentro do Império Romano, a ponto de lá ter uma base militar, e ali ser uma província romana, de onde irradiava qualquer batalhão romano para sufocar levantes, rebeliões ou insurreições da região ali próxima. Então ali tinha um procônsul romano, ali tinha uma base militar, ali era uma região comercial muito, mas economicamente muito ativa. Até porque nessa regiãozinha de Corinto havia o trânsito da parte continental ao norte de cargas, de materiais, de bens a serem transportados, que desciam até a cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, para embarcar e então cruzar ali pelo mar ali alguns países. Então, como era uma região de muito trânsito, a população era muito elevada, a economia era muito aquecida e era uma cidade rica e próspera por causa do seu comércio. Nesse aspecto, transitavam então várias pessoas de várias etnias. Então, por ali passavam judeus, romanos, gregos, egípcios, sírios, de todas as etnias que você imaginar, por uma questão de relação comercial. E então ali era uma região onde havia muitos idiomas presentes, por causa do trânsito comercial. E isso vai fazer sentido para a gente, especialmente lá no capítulo 2 e no capítulo 14, quando nós tratarmos sobre os dons, a capacidade que Deus deu a alguns homens para poder falar um idioma desconhecido dessa pessoa que o fala, né? Corinto tinha uma característica, como até os dias de hoje existem essas características. Toda região portuária é uma região de grande índice de doenças sexualmente transmissíveis. Até hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, regiões portuárias carregam essa marca. E lá em Coríntios, eles criaram uma palavrinha, um vocábulo, que só existia lá. Era
corintianizar-se. O que é corintianizar-se? Já sei que não é bom, pelo nome já não é bom. Se você quisesse ofender alguém, você chamava essa pessoa de quê? É isso aí. Vocês estão rindo, mas é verdade. Você nunca deveria chamar uma mãe de família, uma mulher de família, ou um homem de respeito de... Tu dizes, não mudou nada, Marcos. 20 séculos depois, continua a mesma coisa. Porque corintianizar-se era sinônimo de embriagar-se e desfrutar de uma perversão. Isso significava corintianizar-se. Deus é fiel, os corintianos não. Deus é fiel, Coringão não, né? Isso tudo acontecia ali na região de Corinto. Corinto também era uma cidade muito interessante e importante no primeiro século, porque abrigava o segundo maior movimento mundial da época, só perdendo para os famosos Jogos Olímpicos da Grécia. Que era ali ao lado, ali em Atenas, né? Ali era a sede dos famosos Jogos Istmicos. Era um outro movimento que acontecia e que reunia várias partes do mundo inteiro ali para competir, para desenvolver ali alguns esportes, né? E em Corinto também, o que devemos nos atentar, a cidade era uma cidade que ficava no pé de um monte, numa região mais de planície, né? Mais plana. E ao lado da cidade havia um monte chamado Acrocorinto. E no alto desse monte existia um templo. E o templo que existia no alto desse monte era o templo à deusa grega chamada Afrodite. Não sei se você conhece de livros ou filmes, mas Afrodite era a famosa deusa do amor, da fertilidade. Por que a cidade de Corinto, então, era uma cidade promíscua? Porque dizem alguns historiadores, especialmente um geógrafo chamado Estrabo, que no ano 20 da era cristã, existiam cerca de 1000 prostitutas cultuais. 1000 mulheres sacerdotisas desse templo de Afrodite, que desciam do monte da Acrocorinto em direção à cidade, para convidar e recrutar homens de todas as etnias que estavam passando por ali, para prestarem culto a Afrodite. E como era a prestação do culto a Afrodite, que Afrodite exigia dos seus súditos? Eram o quê? O ato sexual. Então, imaginem a orgia que acontecia naquele templo. Era um motel comunitário. Era um negócio que eu não consigo imaginar ao certo como deveria acontecer, mas era algo que realmente salta nos olhos. E adivinha quem estava lá no meio daquela turma? Os irmãos. Nossa! É verdade. Quem estava lá se unindo com uma prostituta cultual? Os crentes da igreja de Corinto. A ponto de, no capítulo 6, Paulo dizer: vocês não sabem que o seu corpo é santuário de Deus, e aquele que se une com a mulher, com uma prostituta, se torna uma só carne com ela. Paulo vai descer o sarrafo naqueles crentes. E eu penso que essa carta de Corinto, especialmente a primeira, ela tem um teor muito pastoral, porque adivinha quem plantou essa igreja? Paulo! Agora você imagina, ele à distância, olhando para aquela turma e dizendo: meu Deus, eu levei eles a Cristo, ensinei pessoalmente a eles, e olha o que eles estão fazendo.
Então, por isso que nós vamos ver que há uma preocupação muito grande do apóstolo com aquela igreja e com aqueles cristãos. Então, está aí um pouquinho do mapa de Corinto. Vamos olhar um pouquinho como surge a igreja de Corinto, e agora eu quero pedir que você me ajude, abrindo a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 18. Vamos olhar para o livro de Atos, capítulo 18. Sei que está um pouquinho frio, né? Caiu a temperatura, mas não fiquem tímidos não. Qualquer dúvida, por favor, levanta a mão aí e compartilha. Alguém leia, por favor, os versos 1 a 11 de Atos 18 e vamos ver como surge então a igreja em Corinto. Muito bem, então como é que surge a igreja de Deus localizada na cidade de Corinto? E aí eu queria fazer um breve resumo aí dessa parte. Ela vai surgir no finalzinho da sua segunda viagem missionária. Então Paulo está já terminando o seu ciclo de missões que ele estava desenvolvendo, e ele vai praticamente encerrar a sua segunda viagem em Corinto, onde ele vai, diz o versículo 11, permanecer durante 1 ano e meio. Ele vai ficar lá 1 ano e meio, e a prática que Paulo sempre adotou ao longo do seu ministério era, primeiramente, pregar Cristo ressurreto nas sinagogas, ofertando primariamente aos judeus e posteriormente aos gentios. Uma vez que os judeus, então, rejeitaram a oferta do evangelho, então Paulo se sentia livre, totalmente sem compromisso ou responsabilidade pelo sangue daqueles judeus obstinados, e levava a oferta, então, aos gentios. Foi o que aconteceu, a ponto de Paulo, então, sair da sinagoga, ir para a casa desse gentio Tício Justo, né, que Atos 18 nos apresenta, uma casa contígua, anexa ali, adjacente à sinagoga, e lá continuar pregando. E o chefe dos judeus da sinagoga, chamado, como é que está aí? Crispo, isso. Ele vai se converter. Na sequência da sua conversão, Paulo tem uma visão à noite. Por quê? Porque o chefe da sinagoga se converter vai dar ruim. Todos os judeus vão falar, mas como que o nosso líder se converteu? Eu quero saber mais desse negócio. E aí vai vir a perseguição. Continua acompanhando comigo agora a partir do verso 12. Olha aqui que então Lucas continua descrevendo para a gente. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal romano, diante da presença de Galho, dizendo, este, se referindo a Paulo, ele persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei judaica. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. Em suma, isso é uma questão religiosa de vocês, resolvam entre vocês, não há crime tipificado pela lei romana para que eu possa julgar esse indivíduo que você está nos trazendo, que é o Paulo. E os expulsou do tribunal, versículo 17. Então todos agarraram a quem? Sóstenes, o principal da sinagoga, porque agora Crispo saiu de cena, entrou o segundo homem, né? Passou a ser o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodavam com estas coisas. Quem assumiu o lugar de Crispo? Que acabamos de ler, Sóstenes. Agora vai lá em 1 Coríntios capítulo 1. Alguém leia o versículo 1. E vamos ver qual foi o desfecho que se deu nessa sinagoga aí.
olha o que aconteceu. Aquele que apanhou, que levou Paulo a julgamento diante de Galho, veio a se converter, gente. O cristianismo é assim, quanto mais você bate, mais ele cresce. Existe um pai da igreja chamado Tertuliano de Cartago. Ele foi um teólogo do final do primeiro século para o início do segundo. E ele fala assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Você mata um, e o sangue vai regando, e surgem 10, e vai crescendo. Olha que interessante, esse Sóstenes, que levou Paulo como principal da sinagoga, substituindo Cristo, Deus, por resolver o problema deles, e no final das contas, se rendeu ao Evangelho de Cristo. Nunca subestime o poder do Evangelho. Ele é, como diz Agostinho, um leão enjaulado. O que a gente precisa fazer é simplesmente abrir a jaula. Deixa que ele faz o papel dele. Só isso. Muito bem. Continuando então. Paulo é assistido pelos cristãos judeus, Priscila e Áquila. Eles já estavam ali em Corinto, diz o texto de Atos 18, que eles já tinham vindo da Itália, né? Estavam já há algum tempo, nós não sabemos quanto, em Corinto. E lá em Corinto, eles vão receber a Paulo, e por exercerem a mesma profissão de Paulo, que era de fazer tendas, eles então vão acolher Paulo na sua casa, vão caminhar com Paulo, vão dar oportunidade para Paulo levantar o sustento dele, e Paulo vai continuar pregando o Evangelho. Até que Timóteo e Silas chegam da Macedônia a Corinto, e aí te parece, pelo texto de Atos 18, que Timóteo e Silas traz algum tipo de oferta ou de valor que não terá mais a necessidade de Paulo continuar fazendo tendas. E vai poder, então, digamos, viver exclusivamente pregando o Evangelho. Então, não gosto muito da expressão que normalmente nós usamos aí de, você conhece o pastor de tempo integral, pastor de tempo parcial. Eu até entendo o que as pessoas às vezes querem dizer por isso, mas todo crente, ele necessariamente deve servir a Deus em tempo integral, na sua casa, no seu trabalho. Ele é um servo de Deus integralmente. Agora, o que a gente talvez pudesse trabalhar é o aspecto de exclusividade. E aí Paulo se dedicou exclusivamente ao trabalho de plantar aquela igreja, aquela comunidade. Muito bem, eu estou fazendo essas considerações introdutórias porque elas são importantes para o início da carta. E aí eu queria chamar a sua atenção para a seguinte pergunta: quantas cartas Paulo escreveu à igreja de Corinto? Alguns vão levantar a mão e falar: pastor, simples, só você olhar no índice da sua Bíblia, foram 2, está lá a primeira e a segunda carta. Não é bem assim. 2 é que estão presentes no nosso cânon, porque elas foram inspiradas por Deus. Elas foram supervisionadas pela ação do Espírito Santo, de maneira que o resultado final, o produto desse registro, então, não tem qualquer falha, qualquer vício, qualquer problema. É um escrito infalível, suficiente, verdadeiro. Mas nós pegamos a nossa primeira carta, que temos aí na nossa Bíblia, e se você abrir comigo lá no capítulo 5, verso 9, você vai perceber que Paulo faz menção a uma carta anterior a essa que nós temos na nossa Bíblia. Alguém leia para nós aí os versículos 9 e 10 de 1 Coríntios 5. Obrigado, William. Percebem aí? Já em carta vos escrevi que vocês não deviam se associar com os impuros. Então parece que anteriormente à primeira carta que nós temos na nossa Bíblia, ele já tinha escrito, já ausente da cidade de Corinto, uma anterior. É a famosa epístola perdida. E pelo que nós podemos tentar reconstruir desse trecho da primeira carta que nós temos na nossa Bíblia,
parece que o conteúdo dessa epístola perdida era alguma coisa que girava em torno da associação de crentes com impuros. E Paulo, agora no capítulo 5, da sua segunda carta, mas a primeira que nós temos na nossa Bíblia, ele vai esclarecer qual é o tipo de associação. Parece que ele foi mal compreendido na primeira carta, de maneira que os crentes de Corinto pensaram assim: ele está falando para o crente não se associar com o incrédulo. E aí, na sua segunda carta, que é a primeira que a gente tem, ele está dizendo assim: não é só isso, é também com aquele irmão que, se dizendo cristão, age como um impuro. Então ele estende e esclarece um pouco mais a compreensão a respeito da associação que o cristão deve ter com as pessoas. Estão comigo? Tudo bem? Então, existe uma carta que antecede a nossa primeira, que ela foi perdida. Ela foi perdida porque ela não foi inspirada por Deus e foi um documento apenas histórico e contextual. Temos a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve. Essa sim é a nossa primeira carta, e ele a escreve então no aspecto de um tom pastoral. Então agora vamos fazer um exercício na primeira carta para a gente olhar alguns versículos juntos. Por que que ele escreve essa primeira carta que nós temos na Bíblia, que é a segunda historicamente redigida por ele? Vá lá no capítulo 1, versículo 11, e alguém leia para nós. Então, a razão principal, talvez não única, mas uma das principais razões que levou Paulo a escrever essa segunda carta, é porque alguns irmãos da casa de Cloe levaram uma informação ao apóstolo Paulo a respeito das intrigas e divisões que estavam ocorrendo. Quem são esses irmãos? Agora vá lá em 1 Coríntios 16, versículo 17. Obrigado. 16, versículo 17. Quem são esses irmãos que levaram a informação a Paulo em relação às intrigas e divisões da igreja de Corinto? Então, esses três indivíduos, que provavelmente saíram motivados por Cloe, e pertencentes inclusive à sua família, à sua casa, provavelmente, vão até Paulo, ainda aí no capítulo 16, olha lá comigo, o verso 8. Onde que Paulo está quando ele escreve essa carta? Leia aí o versículo 8. Paulo está em Éfeso, lá na Ásia Menor. Ele recebe da família de Cloe, lá em Éfeso, Estéfanos, Acaico e Fortunato, trazendo informações a respeito das divisões que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. E o que Paulo faz? Vai lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Ele vai enviar lá de Éfeso um delegado apostólico, um representante para aplacar os problemas que estavam acontecendo em Corinto. Quem é esse cara? Timóteo. Ele está em Éfeso, recebe da casa de Cloe Estéfanos, Fortunato e Acaico, trazendo uma carta a Paulo. Paulo fala: olha, eu ainda vou permanecer em Éfeso algum tempo, mas como eu sei que a situação lá é urgente, vou mandar Timóteo primeiramente para ir à frente. Então, a gente consegue tentar reconstruir um pouquinho o cenário a partir do próprio texto que ele nos apresenta na sua primeira carta. Depois disso, parece que Paulo escreve ainda mais uma carta, a famosa carta severa, dura, aquela carta que
de longe você ouve o barulho do chicote. Porque Paulo depois voltou a Corinto, visitou a cidade de Corinto, ficou algum tempo lá, saiu e o problema continuou. Então Paulo escreve uma terceira carta, que também não foi inspirada, ela se perdeu, e a gente percebe isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 8 e 9. É uma carta dura, severa, que levou Paulo a lágrimas, fez Paulo, num primeiro momento, se arrepender de ter escrito ela, mas depois ele se alegrou com os crentes de Corinto, porque surtiu o efeito desejado. Alguém leia lá para nós. Olha que interessante. Paulo escreveu uma carta duríssima, e é só assim que às vezes alguns cristãos conseguem ser levados ao arrependimento. Com aquele chacoalhão, com aquela bronca mesmo, fala, poxa, cadê a mansidão? Cadê o amor, a graça? Mas é o que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, agora a gente percebe visivelmente o arrependimento que Deus espera. Ele fala, olha, eu não me arrependo, mas eu lamentei profundamente de ter escrito o que eu escrevi nessa carta severa. E depois então dessa carta, Paulo escreve a sua quarta carta, que é essa segunda que nós temos nas escrituras nossas, ok? Então, tudo isso demonstra que a igreja de Corinto não era uma igreja relativamente fácil de se lidar. William, a nossa primeira, que é a segunda dele. Porque eu só peguei o 2 Coríntios 7, tem 2 Coríntios 4, tem outros textos de 2 Coríntios, que demonstram que essa carta anterior que ele está se referindo, não tem a ver com essa primeira que nós temos, ou a segunda historicamente que ele escreveu, que ela é mais severa, ela é muito mais dura, porque essa primeira que nós temos na nossa Bíblia, e a segunda historicamente que ele escreveu, ela é exortativa, mas ela tem um tom pastoral. Nessa severa, parece que ele só desceu o cajado. Então, assim, não temos muito, como dizer assim, poder dizer o que estava presente nessa carta, que ela foi perdida. Tem alguns teólogos, a minoria, que até pensam, não, foram 3 ao todo. Não existe essa carta severa. Essa carta severa foi a primeira. Só que quando você olha a primeira detalhadamente, você não vê essa severidade a qual ele está se referindo, que ela estava contendo na quarta carta dele, na segunda que a gente tem. Então, parece que é mais uma terceira aí que foi perdida, nesse intervalo entre a segunda e a quarta. Tá bom? Tudo bem? Muito bem, agora vamos ler aí 1 Coríntios 1 e vamos começar o texto expositivamente. Eu quero mesclar aqui com os irmãos o texto bíblico com alguns aspectos introdutórios. O texto bíblico com alguns contextos da época, para a gente poder aproveitar melhor da leitura e da compreensão dessa carta. Então, abra aí comigo 1 Coríntios 1 e vamos agora, então, enfim, olhar juntos aí. E nós hoje pretendemos falar apenas dos versos 1 a 3, tá? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, o famoso principal da sinagoga de Atos 18, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa dizendo que o exercício ministerial que ele exerce, ele não é proveniente de qualquer investidura humana. Ele é uma vocação
do próprio Deus. Isso caracteriza o famoso apostolado. Então, quero começar chamando a sua atenção para o verso 1, porque hoje, nos nossos dias, existe uma série de apóstolos, né? Tem apóstolo, tem patriarca, tem lá na região lá do norte do Brasil um indivíduo chamado René Terra Nova. Não sei quantos já ouviram falar dele. Ele se auto-intitula agora patriarca. O Estevão Hernandes, da Renascer em Cristo, falou que agora ele não é mais apóstolo também. Ele já, em uma das programações de culto dele, falou que agora ele é Abba Pai. Já é o semideus, né? Quarta pessoa da Trindade. Então a gente está caminhando assim para dias realmente preocupantes, de muita bagunça, de muita confusão, e que, sem sombra de dúvida, está entrando dentro das igrejas para confundir e perturbar, atrapalhar a ordem, tá bom? Então perceba que Paulo, e você conhece a história de Atos, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, ok? E depois recebeu os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo no momento posterior. Agora, esses versos iniciais, eu gostaria de resumir os versos de saudação da carta de Paulo como uma descrição de uma igreja verdadeira, de uma igreja genuína, de uma igreja. Você vai falar assim, mas pastor, o senhor está falando da igreja de Corinto? Estou falando da igreja de Corinto. Mas como, depois de tudo que o senhor falou, o senhor é capaz de dizer que lá é uma igreja verdadeira? Porque o apóstolo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, reconhece ser uma igreja verdadeira e genuína. E a gente vai aprender que a igreja verdadeira, ela não é o que ela faz, mas o que ela é diante de Deus. Uma igreja verdadeira, ela é nobre, digna, bela e admirável por aquilo que Deus fez por ela, e não por aquilo que ela faz por Deus. A gente vai ver isso hoje. Mas olha só que interessante, eu quero chamar sua atenção para isso. Olha lá no versículo 2, né? Paulo foi chamado com o irmão Sóstenes, e ele escreve a igreja de... A igreja tem um dono, um único dono. Quem é o dono da igreja? Depende. Nos dias de hoje, você precisa saber qual igreja você está se referindo. Se for da Renascer em Cristo, tem um dono. Se for da Internacional da Graça, tem um dono. Tem ou não tem dono? Vai falar que não tem. Diz que a Universal do Reino de Deus não tem dono. Tem dono. Vamos pensar aqui, a Mundial do Poder de Deus. Gente, já falei umas 5 aqui, 4, 5 mais ou menos. Tem dono. A igreja genuína, verdadeira, ela tem dono, mas não são esses que eu estou citando aqui. A igreja verdadeira e genuína tem um dono. Quem é o dono? Deus. Quem é o dono da Igreja Batista Vida Nova? Deus. Não é o pastor Roni, não é a diretoria. O dono da Igreja Batista Vida Nova é Deus. Ele é o Senhor dela. Cristo é o supremo pastor. E ele recrutou pastores para exercer o co-pastoreio do seu rebanho. Se Cristo aparecer aqui, eu falo, Senhor, está aqui, as ovelhas que o Senhor me confiou. Elas não são minhas. As ovelhas são do Senhor Jesus. O problema é que tem muitas igrejas cujo pastor se apoderou delas. E você que está me ouvindo deve saber bem de situações como essa. Tem igrejas que têm dono, e não é agora Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, Edir Macedo,
RR, Valdomiro, são membros. Terça-feira eu estava aqui almoçando ali com o Ronaldo, com alguns irmãos, né, e a gente estava falando disso, de igrejas que têm donos. Igrejas que têm donos, assim, dentro da própria membresia, não para pastor. Pastor nenhum para. Por quê? No momento que o pastor for bíblico e apresentar um ensino que confronta os donos da igreja, eles derrubam o pastor do ministério. Eles tiram, eles convidam a sair e etc. Conheço um pastor muito próximo da minha família, compartilhei isso na terça-feira com alguns irmãos, que foi convidado por uma comissão de sucessão pastoral para assumir uma determinada igreja, aqui no estado de São Paulo. Ele assumiu e começou 1000 amores com essa família que participava da comissão. Ao longo da sua caminhada no pastoreio, ele começou a pregar alguns assuntos que incomodou essa família. E ele, em todo amor, falou: não, meus irmãos, não estou dirigindo a ninguém, estou ensinando a igreja como um todo, é meu papel instruir. E aquela família, no ano seguinte, se tornou o tesoureiro da igreja. E o que aconteceu? Aquele irmão bateu no ombro dele assim e falou assim: ó, pastor, te prepara, porque esse ano você vai ter um ano muito interessante. Aquele tesoureiro simplesmente não depositava o salário do pastor, parou de pagar o plano da Unimed dele, da família dele, a esposa passou mal, foi a um pronto-socorro e passou vergonha, porque quando chegou lá, o pronto-socorro falou: a Unimed não autorizou porque parece que está suspenso por pagamento, falta de pagamento. Voltou com a esposa doente para casa. Porque existem igrejas que têm dentro da membresia ovelhas que se acham donas da igreja, que se acham possuidoras das decisões que devem ser levadas adiante na totalidade da vida da igreja. A igreja não tem dono, não tem donos humanos, ela tem um dono, é divino, o Deus homem. Sabe por que Deus é dono da igreja? Abre lá rapidamente em Atos 20 e 28. Quem abrir, leia bem alto e pausadamente esse texto de Atos 20, 28. Olha que interessante, irmãos. Paulo está em Mileto, ele chama os pastores, os presbíteros de Éfeso ao encontro dele, e lá em Mileto ele fala assim: olha, pastorei o rebanho de Deus, com amor, diligência. Sabe por quê? Porque a igreja foi comprada com o sangue precioso do seu filho. Gente, isso é muito sério. A igreja pertence a Deus, porque o Deus homem derramou o seu sangue por ela. Ninguém, absolutamente ninguém, pode tentar se apropriar daquilo que pertence a Deus. Isso tem desdobramentos muito significativos. Percebam que se a igreja ela é de Deus, então deve haver uma beleza presente nela que nós devemos admirar e cultivar nela. Se a igreja é de Deus, ela deve ter um valor inestimável. Só que sabe o que acontece? Tem muitos cristãos aí fora virando as costas para a sua igreja, falando mal da sua igreja, guardando ressentimento, rancor da sua igreja, porque não entendeu que ela pertence a Deus, e que por ela pertencer a Deus, ela possui uma dignidade, uma beleza intrínseca a ela, e um valor inestimável.
inestimável. E tem muita gente que, infelizmente, tem prazer em censurá-la. Perceba que eu não estou aqui querendo dizer para os irmãos que a igreja é perfeita. Eu não estou dizendo isso. A começar desde que vos fala, eu não sou perfeito. Tenho que todos os dias me ajoelhar na presença de Deus e pedir perdão pelos meus pecados. Mas nós fazemos parte de um corpo, cujo cabeça é Cristo, que tem um valor inestimável. E tem muitas pessoas desdenhando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é que é a verdade. Antes do intervalo, nossa, passa rápido, rapidinho. Próximo aspecto, contido aí no versículo 2 ainda. A igreja de Deus, essa parte dela que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. O que significa santificados em Cristo Jesus? A palavrinha santo, hagios, é uma palavrinha que significa separado, dedicado, consagrado a. Na verdade, nós que compomos a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos pessoas separadas por Deus, consagradas a Deus e dedicadas a Ele. Só que tem muitos cristãos que esqueceram disso. E aqui reside mais uma vez a beleza da igreja, no fato de ela ser digna, inestimável, não pelo que ela faz, mas por aquilo que Deus já fez em favor dela. É porque Deus a separou do mundo. Deus olhou o mundo, viu só trevas e falou assim: vou pinçar esse, e vou formar o meu povo. E Paulo está dizendo, estou escrevendo primeiramente a parcela desse povo que está em Corinto, mas depois ele vai dizer a todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, espalhado por toda a terra, em todos os cantos, em todos os lugares. Vocês foram escolhidos por Deus. Vocês foram separados por Deus. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. O meu filho se fez homem, foi humilhado, morto, dilacerado e derramou seu sangue em favor de vocês. Vocês são pessoas a quem eu separei para compartilhar da minha luz e comunicá-las ao mundo. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Substância. Nem só de pão vai viver o homem. Ok, queridos. Antes então de nós sairmos para o intervalo, nós observamos juntos algumas marcas de uma igreja genuinamente verdadeira. A primeira delas é que a igreja ela não pertence a homens, a igreja não é uma empresa, a igreja pertence a Deus, que a comprou com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Ok? Segundo aspecto que nós aprendemos ainda no versículo 2, é que a igreja ela é composta por pessoas separadas por Deus. Nós não fizemos nada, Ele nos separou, Ele decidiu nos escolher, e por isso fazemos parte da sua família. Talvez, ao olhar esse verso 2, você se sinta um pouco, como posso dizer, surpreso com o fato daqueles crentes de Corinto terem sido separados por Deus, porque afinal de contas, tudo que era gente torta estava ali naquela comunidade, né? Mas Deus separou, e Deus deu ao seu povo, a quem Ele escolheu, uma cidadania celestial. Deus olhou para mim e para você e nos dignificou,
Não porque fizemos alguma coisa, ou somos bonitinhos, somos inteligentes, mas porque Ele assim o quis, mediante a sua graça e a sua soberana vocação. Olha comigo rapidamente lá no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Abra lá no versículo 11. Só para lembrá-lo que nos versos anteriores, o 9 e o 10 especialmente, Paulo vai elencar uma série de pecados. Ele vai descrever inúmeros pecadores, idólatras, adúlteros, impuros, efeminados, bêbados, avarentos, ladrões. Aí olha só o que ele escreve lá no versículo 11. Tal fostes alguns de vós. Em outras palavras, vocês eram assim. Vocês eram assim. Mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem fez isso não fomos nós, foi o próprio Deus. Ele nos lavou, Ele atribuiu a mim e a você uma cidadania celestial, Ele nos redimiu e Ele nos justificou. Por isso o homem não tem qualquer capacidade de cooperar com a sua salvação. Diante disso, como é que nós estamos enxergando a igreja de Deus? Sim, somos pecadores. Continuamos caídos e corruptos. Mas, infelizmente, a gente percebe que muitas pessoas que se afastam da igreja, especialmente quando são visitadas por membros ou pelos pastores, algumas delas dizem: eu não consigo mais ir lá naquela igreja. Não, por quê? Porque aquela igreja tem muitos erros, aquela igreja tem vários defeitos, eu não consigo sentar lá e ficar à vontade. Quando pessoas agem assim, elas estão, em outras palavras, dizendo que os seus olhos são tão puros que não conseguem enxergar um ser pecador diante delas. Elas se colocam no patamar de Deus, né? Esquecendo, inclusive, que foi Deus quem nos resgatou, a mim, a você e a elas. E elas se colocam num patamar acima de nós. Mas vamos continuar olhando agora para outras características de uma igreja verdadeira. Depois de Paulo dizer que a igreja foi separada por Deus, ou seja, ela foi santificada, e aí o verbo está na voz passiva exatamente para dizer que nós somos apenas objeto da ação de Deus, agora também temos uma responsabilidade. Ele não nos separou para continuarmos sendo o que nós somos. Ele nos separou para sermos santos. Está escrito aí, olha lá, vê lá o versículo 2 ainda. Como é que está aí na descrição de Paulo? Deixa eu voltar aqui, que está no capítulo 6. Versículo 2. Chamados para ser santos. Você não foi chamado para ser feliz. Você não foi chamado para ser rico. Você não foi chamado para desfrutar de uma vida de regalias e conforto. Você foi chamado para o louvor da graça de Deus, sendo santo. Então Paulo está dizendo, lembre-se, para a razão que Deus o chamou. Deus o chamou para você ser santo. Essa ordem de ser santo, Deus só dá a quem Ele separou. Então a ordem
teológica e lógica que Paulo escreve no versículo 2 é: primeiro ele nos separa, e depois ele nos dá uma missão. Se você chegar a um ímpio e falar assim, olha, você tem que ser santo, você está dando uma missão que é impossível dele cumprir, dele observar. Então, por isso Paulo falou, a igreja de Deus, que foi santificada por Deus, e agora sim chamada para ser santo. Por que Paulo fala isso? Simples. Lembra lá da igreja, do templo de Afrodite? E por tantas imoralidades, por tantos litígios, por tantas divisões, Paulo está dizendo, você não foi chamado para briga, para confusão, você não foi chamado para impureza sexual, você foi chamado para viver um processo de santificação, de rejeitar o seu velho homem, a sua velha natureza, e viver se santificando. E aí surge-nos uma questão. Todos os cristãos são santos posicionalmente diante de Deus, porque Deus os separou. Mas todos os cristãos têm buscado a santidade de vida? Aí é uma outra conversa. Lembre-se, fomos chamados por Deus e separados por Ele. Para quê? Para sermos santos. É para eu buscar minha felicidade? É para eu ser rico? É para eu desfrutar de uma vida de conforto e lazer? Não. Para eu viver para a glória dEle, matando o meu velho homem, me despindo dele, me revestindo daquilo que Ele me fez em Cristo Jesus. Então, a questão que nós precisamos reconhecer é que uma igreja verdadeira é composta de pessoas santas e que vivem o processo de santificação. Ah, pastor Roni, isso é difícil, porque é fácil identificar isso na vida de alguns cristãos, mas é difícil perceber isso na vida de outros, que até geram dúvidas se essas outras pessoas de fato são salvas ou não. Não compete a mim e a você fazer esse juízo, esse julgamento de valor. Isso está na esfera da ação de Deus. Mas o fato é que devemos lembrar esses irmãos que eles devem viver para a glória de Deus em uma vida de santidade. Mais uma característica presente no versículo 2. Olha lá, chamado para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, perceba que Paulo não está escrevendo apenas à comunidade de Corinto. É primeiramente a ela, mas também a todos os cristãos, de todos os tempos e de todas as épocas. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. E ele está dizendo, olha, uma igreja verdadeira é uma igreja universal, não é a universal do reino de Deus, é uma igreja católica, mas também não é igreja católica apostólica romana ou católica ortodoxa grega ou qualquer outro segmento católico. A expressão católica significa universal. A igreja verdadeira é uma igreja composta por Deus de todas as pessoas, de raças distintas, línguas, idiomas variados, espalhado por toda a face da terra. E como nós somos membros de um mesmo corpo, quando a gente recebe informações, como a gente recebeu aí na linha de transmissão essa semana, né, de irmãos que estão sendo perseguidos, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece. Porque nós não somos uma igreja apenas local. A expressão local apenas dá visibilidade da realidade maior do corpo de Cristo. É apenas uma expressão visível aos olhos humanos de um todo que está espalhado por toda a face da terra. Por isso, irmãos, uma igreja verdadeira, ela é universal, ela não
é exclusivista. Ou seja, não existe esse discurso de que só a minha igreja é verdadeira, que todos os demais estão errados. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, porque é público, e a igreja, por exemplo, católica, já se manifestou várias vezes por diferentes papas, mas a igreja católica, ela é considerada inclusive uma seita. Por quê? Uma das características da seita é o exclusivismo, é o sectarismo, o isolamento. E por que a gente percebe isso na Igreja Católica Romana? Porque o discurso do Papa, que é o chefe da igreja, o representante da Igreja Católica, é: não há salvação fora da Igreja Católica. O que é isso senão exclusivismo? O que é isso senão um sectarismo, um isolamento? É só esse grupo, não é universal. Não é católico, olha a ironia, né? Eles são católicos no nome, mas não são católicos na sua proposta, né? Por exemplo, algumas igrejas, Deus é amor, é uma seita, mesma teologia, só eles estão corretos. Congregação Cristã do Brasil, seita. Tem um irmão da congregação. Não é irmão não, nem primo distante assim do 10º grau, não é não, precisa ouvir do Evangelho de Cristo. Por quê? Se você conhece alguém que é da Congregação Cristã do Brasil, e você convidá-lo à sua igreja, ele vai falar: minha igreja não permite. Se alguém sair da Congregação Cristã do Brasil, perdeu a salvação. E é assim, você é banido, excluído, discriminado. Isso são seitas. Uma igreja genuinamente verdadeira, ela não é exclusivista, ela é universal e não é do reino de Deus. Tá bom? E por último, mas também não menos importante, né? Nós temos aí também mais uma verdade, é que a igreja é composta por pessoas que invocam o nome de Cristo e tão somente o nome dele. O que significa, pastor Roni, invocar o nome do Senhor Jesus? Invocar o nome do Senhor Jesus é recorrer a Cristo nos momentos difíceis da vida e tão somente a Cristo. E nesse aspecto, a igreja ela é singular, porque ela é o único grupo que recorre somente a Cristo. É o solus Christus, um dos distintivos da reforma. Aí a igreja católica é Jesus e os santos, Maria, a maior dentre todos, né? E os outros grupos, há diferentes divindades, mas a igreja verdadeira, ela recorre somente a Cristo. Agora, por que Paulo, quando a gente lê o texto, a gente tem que pensar, por que Paulo está sendo levado a escrever na sua carta uma das marcas, uma das características distintivas de uma igreja verdadeira, o fato de ser composta por pessoas que invocam somente o nome de Jesus? Será que aqueles cristãos de Corinto também invocavam outras divindades da época? Sim. Poxa, pastor, mais uma. Havia uma divindade, especialmente em Corinto e também em Roma, nessas duas cidades do primeiro século, que é essa divindade aí, chamada Asclépio. Asclépio é considerado o deus da cura e da medicina.
que o Andrei não está aqui entre nós hoje, mas ele com certeza iria ratificar o que eu estou dizendo. O símbolo da medicina é essa parte ali, ó, do braço de Asclépio, uma serpente com uma vara, assim, um cajado no meio, alguma coisa assim, que eu não sei dizer o certo. Farmácia usa por causa da cura, e a medicação visa a cura. Está tudo ligado à área da saúde. Por quê? Essa era uma divindade pagã, especialmente venerada no contexto de Corinto e de Roma, em que os pagãos e também, creio eu, que alguns cristãos de Corinto, pegavam partes do seu próprio corpo, numa espécie de cera ou de barro, e iam até o templo de Asclépio para apresentar aquele pedido a ele. Então, tinha lá, por exemplo, uma mão, aí tinha uma mão de cera, de barro, ele ia lá, aquele cara que estava com um problema na mão, uma tendinite, uma doença, sei lá, ele ia lá e consagrava Asclépio, botava aquela mão lá no altar de Asclépio, pedindo a cura a Asclépio, pela sua mão. Sabe o que os sítios arqueológicos mais identificaram nas pesquisas de escavações? Que a maior parte, numericamente descoberta dos elementos presentes no culto de Asclépio, eram os membros genitais. Por que será? Por causa da imoralidade e devassidão de Corinto. Então tinham pênis, tinham vaginas, tinham seios, tinham bumbuns, e assim por diante. Pernas, coxas. Oi? Não, qualquer tipo de doença. Não, o que a gente liga, ô Marcos, é assim, esse membro está sendo oferecido a Asclépio, então significa que tinha alguma doença, alguma enfermidade naquele membro. Como a maioria dos elementos achados nas escavações estavam relacionadas às partes sexuais do homem, então a maior conclusão que os pesquisadores arqueológicos obtiveram eram de que ali realmente comprova que era uma cidade devassa, promíscua e imoral. É só essa conclusão. Doenças, enfermidades, isso mesmo. E é possível, eu diria para os irmãos, provável, que Paulo, quando ele inclui no versículo 2, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, tem que invocar a Cristo e somente a Cristo, e não a Asclépio. E esse era um problema da igreja de Corinto. E esse é um problema que ainda assola os dias de hoje no Brasil. Não se engane, não se engane. Se você for um dia lá na Aparecida, e você quiser visitar a Basílica, lá você vai encontrar um altar. E adivinha o que tem no altar? Uma série de partes do corpo humano, que inclusive a Igreja Católica vende. Acho que o material é uma cera, né? Vende e levanta, angaria recursos, em que o fiel dedica lá aos seus santos, aos santos católicos. Mesma coisa em Juazeiro do Norte, mesma coisa, por exemplo, minha tia mora em Vitória, tem um mosteiro muito grande, muito bonito e histórico lá em Vitória, e lá também tem esses elementos. Oi? Da Penha, isso, exatamente. São votos que se fazem, pedindo para os santos. Também, alguns depositam antes pedindo a cura, e outros depositam depois dizendo, para ficar de testemunho, né? Então, tem os dois. A grande questão é que uma igreja verdadeira só invoca o nome de quem? Gente, tem pessoas aí, cristãs, que invocam o nome do Senhor Jesus, aí levam ao médico. O médico dá uma informação que desengana o paciente. Aí começa a levar benzedeira, começa a levar em tudo que é lugar. Uma igreja verdadeira
crê na suficiência de Cristo somente. Porque se Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. É somente Jesus. E ponto final. Ah, mas e aquilo que me assola? Está no governo dEle. É fácil viver isso, pastor Rony? Não é. Eu sei que não é fácil. Mas é o que a Bíblia nos ensina a ser. E a gente precisa se atentar a essas verdades. Muito bem. Diante disso, qual é a verdade central que nós temos, portanto, presente nos 3 versículos do capítulo 1 de Corinto? A verdade central é que a beleza e a dignidade de uma igreja verdadeira, ela tem o seu fundamento não naquilo que ela faz por Deus, mas naquilo que Deus fez por ela. Ou seja, o seu fundamento é o que ela é diante de Deus, porque Deus a separou, porque Deus a consagrou, porque Deus a dedicou a Ele, sem que nós merecêssemos absolutamente nada. E não pelo que ela faz aos olhos dos homens. Com essa afirmação, eu não estou dizendo que a igreja, então, pode ficar tranquila e despreocupada com o seu testemunho e com a sua missão no mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o valor da igreja não é pelo que ela faz, é pelo que Deus fez por ela. Ao enviar o seu filho, comprá-lo com seu sangue e separar um grupo para si próprio, um povo de propriedade exclusiva dele. Se a igreja falhar no cumprimento da sua missão, viver dando um péssimo testemunho no mundo, então ela vai, infelizmente, deixar de ser sal da terra, luz do mundo, vai perder a sua utilidade para o reino de Deus. Ela vai tomar uma bronca no juízo do grande trono branco, no juízo das bodas do Cordeiro lá, no tribunal de Cristo, tinha me falhado a memória, no tribunal de Cristo. Então aí a gente vai ter todo tipo de cobrança da parte de Deus que nos cabe. Mas nós somos belos, inestimáveis, dignos, admiráveis, não pelo que nós somos, mas por aquilo que Deus atribuiu a nós, sermos parte da sua família. Com isso, vamos fazer algumas considerações finais, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. E aqui eu queria chamar sua atenção para considerações extremamente práticas, tá bom? Se é verdade, nós aprendemos hoje que nós somos dignos, admiráveis, belos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é tudo isso, então nós precisamos amar a igreja de Cristo e demonstrar esse amor nos envolvendo com ela, dizendo, eu faço parte desse grupo, se esse grupo sofre, eu sofro. Eu amo a minha esposa e os meus filhos, e por amá-los, eu quero sempre estar perto deles, eu quero sempre poder passear com eles, ter um tempo de qualidade com eles. Se eu disser a minha esposa e aos meus filhos que eu os amo, mas eu quero ficar aqui vendo televisão, não quero sair com eles. Se eu disser ao meu esposo e meus filhos que eu os amo, mas eu vou jogar bola com meus amigos e vou deixar vocês o dia inteiro de escanteio de lado. Que tipo de amor é esse? Quem ama quer estar perto. Lembra lá, você que está casado, da época que você era namorado? Como é que era? Dava até aquele frio na barriga. Ai, estou indo lá, vou sair com a minha namorada, vou pegar ela e vou no cinema. Lembra disso? Ou essa foi uma experiência somente minha? Creio que não. Aí eu batia lá na casa da Gláucia, aí ela vinha assim, abria a janela assim da sala, olhava e falava, nossa, olha como ele está elegante. Então aí, já estou indo. Aí voltava lá no banheiro, né? Pá, agora posso me apresentar ao meu amor. Quem ama, demonstra isso, não é somente com palavras, verbalizando, mas sobretudo com ações.
Se alguém diz que ama a igreja de Deus, tendo conhecimento que ela tem um valor inestimável porque é de Deus, mas vive criticando, censurando, promovendo dissensão, que tipo de amor essa pessoa possui? E é isso que Paulo quer chamar a atenção dos cristãos de Corinto. Semana que vem a gente vai entrar nessas divisões da igreja. Que tipo de amor é esse? Se eu amo, eu quero me envolver. Poxa, eu amo a Igreja Batista Vida Nova. Cara, como é que eu posso contribuir com essa igreja? Eu posso servir, cadê a Célia? Célia, eu posso servir na cantina? Irmão Milton, eu quero poder ajudar, eu posso pesquisar livros lá na livraria? A irmã Ivani, como é que eu posso ajudar a irmã aqui na organização do salão? Eu amo, eu demonstro, eu me envolvo. Dizer que ama, mas só descreve defeitos, você está desvalorizando aquilo que aos olhos de Deus é belo, aquilo que aos olhos de Deus é inestimável, aquilo que fez o Deus invisível assumir a forma de homem e morrer em nosso lugar. Precisamos pensar a respeito disso. Não despreze outras igrejas, achando tão somente a sua igreja é verdadeira ou superior às demais. Muitas das vezes isso acontece porque o nosso coração é meio orgulhoso, né? Mas lá eles creem na perda de salvação, lá eles creem não sei o que lá, enfim, lá eles fazem batismo disso, daquilo outro, mas tirando as divergências teológicas, eles são um povo separados por Deus, que buscam viver em santidade na presença de Deus. Eles são um povo cujo dono é Deus. A gente precisa pensar nessas coisas. E o contrário também é verdadeiro. Tem membros de igrejas, graças a Deus, isso aqui a gente não sofre na Vida Nova, mas tem membros de igrejas que falam assim, minha igreja é muito ruim. Poxa, o louvor é caidão, nossa, os jovens desanimados. Uma igreja boa, saudável, é uma igreja hillsongiana. Já ouviu Hillsong? É igual a igreja de Vineyard. Gente, não despreze a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algumas são mais fortes em algumas áreas, mais fracas em outras. Todas elas são imperfeitas, mas elas são de valor inestimável aos olhos do seu Deus, do seu dono. Não despreze. Ame a igreja do Senhor Jesus. Mas também é verdade que nós devemos fugir de comunidades que se dizem igreja. Tem grupos aí fora, gente, que não tem problemas teológicos. Eles creem em heresias. Isso não é igreja, ainda que o nome seja igreja. Tá bom? Tem grupos aí fora que pregam, maldição hereditária, regressão. Isso não é um conceito teológico errado. Isso é heresia, é pior ainda. São pessoas que se reúnem como ou só jovens, ou só empresários, não querem ser igrejas, querem sair um pouco do modelo tradicional. Fujam de comunidades que pregam a prosperidade, que pregam essas coisas, porque ali você não vai identificar marcas de uma igreja verdadeira presente nela. Vocês vão ver pessoas com confissões positivas, com mantras gospel, com declarações e afirmações de vitória, de conquista, que nada tem a ver com as Escrituras. Mas ainda temos mais algumas considerações. Sendo parte da igreja do Senhor Jesus,
harmonize a sua vida com o que ela é. Ou seja, santifique-se diariamente. Cuida do teu coração, da tua vida com Deus. É isso que Paulo está dizendo para os crentes de Corinto. Vocês foram chamados para ser santos. Vocês não precisam viver igual a porcos, deitando e rolando no chiqueiro, no lamaçal. Deus te lavou, te deu um banho, te perfumou. Por que você quer voltar lá, para aquele lugar sujo e imundo? Eu sei que seu coração tende a te levar para lá, mas agora você tem um coração revestido pela ação de Deus na sua vida, que é capaz de te habilitar a permanecer aqui limpo como você está. Então, procure harmonizar a sua vida, crente de Corinto, com aquilo que é o padrão de Deus. Santifique-se. Abra mão dos seus desejos egoístas, daquilo que te faz ir para longe de Deus, aquilo que desagrada a Deus. E por último, identifique-se com os demais crentes genuínos, não necessariamente da mesma comunidade, da Igreja Batista Vida Nova, pode ser de outras igrejas, buscando só em Cristo, e em nada e em ninguém mais, o socorro para as suas lutas espirituais. Você ama a sua igreja? Eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando nisso. Você ama a sua igreja? Mas antes de você responder essa pergunta, não responda ela com um sim ou com um não. Responda pensando em quais são as manifestações visíveis de envolvimento e cooperação com ela. Como você tem servido a Deus por meio da sua igreja local. Servo que não serve, não serve. Deus nos chamou para servir. E Ele requer de nós o serviço com excelência que Ele nos capacita a exercer.